Muitos pais têm a ideia de que na adolescência os seus filhos tendem a se tornar aborrecentes e que isso é algo natural. Essa ideia ela é reforçada por livros, revistas, mídias e se argumenta que o adolescente está trocando uma parte muito grande dos seus neurônios, estão fazendo o luto da infância, experimentando coisas novas que não conhecem, descobrindo sexualidade, então que isso é natural. Por razões muito de arquitetura cerebral e hormonal, impulsivo, irritadiço, alguém menos razoável e alguém que tende a se preocupar muito mais em estar com o grupo dele e desconsiderar a experiência dos mais velhos, até se irritar com isso, de que é uma fase natural do ser humano, essa aborrecência. E daí é preciso ter uma paciência com eles e tratar de uma maneira a levar em conta. Essa naturalização desse tipo de comportamento, e que existe uma pseudociência que argumenta, né, que reforça esse tipo de comportamento, isso é um mito cultural dos anos 60. Foi construído lá. Então, olha só, você não vai encontrar referência de alguém entre seus 13 e 17 anos que é naturalmente um sujeito pouco razoável. Antigamente, as pessoas eram consideradas razoáveis, abordáveis, que estavam empenhados junto com os outros a se preparar para a vida adulta. Antigamente você falava de criança e adulto. A partir dos anos 60, então, começamos a ter uma epidemia de aborrecência cada vez maior. Esse período é interessante observar algumas coisas. Vamos destacar quatro. Primeira, os filmes, músicas, o marketing começou a estetizar o que é jovem e desestetizar, tornar feio, tornar desagradável os velhos, os mais velhos. Essa dicotomia não era algo presente na cultura. Então, a partir dos anos 60, você vai ver cada vez mais ídolos de cinema, de música, o jovem é apresentado como descolado, bonito, e o idoso cada vez mais mostrado como sujeito conservador, menos ágil, mais feio e às vezes até patético. Houve também até um culto à inovação ligado à rebelião. E pela primeira vez você começa a segmentar as pessoas por faixa etária. Antigamente as crianças estavam juntos em várias faixas etárias e com os adultos realizando uma série de tarefas. E a sensação delas era de pertencer à comunidade. Quando você começa a isolar, a criar rótulos, você gera uma identidade de grupo por faixa etária. E há uma tendência a ver o outro, né, como com um certo estranhamento. Né? E o sujeito ele tem agora, eu pertenço à turma e não à comunidade. E tem seus códigos, cria-se muros, né? Ainda mais com redes sociais. Existe uma vida paralela que reforça essa ideia. Tem uma outra coisa que é, você gera um ambiente, embora os adolescentes tenham que estudar, praticar esportes, né? Existe muita ociosidade, muito tempo à toa, e você começa a construir artificialmente um modelo que induz essa aborrecência. Porque você tem pessoas, de fato, com hormônios demais, trocando neurônios, mas você tem um ambiente que diz a eles, o importante é você pertencer à sua turma, muito mais do que pertencer à comunidade. O importante é você se divertir, jovem que é descolado. Uma outra coisa que também é fatal é você, hoje, induz, através de uma profecia autorrealizadora, o pré-adolescente e a criança a se tornar esse aborrecente. Porque ele vai encontrar nas novelas, nos filmes, por todo lugar, modelos de adolescentes que são irritados, que vão transgredir regras, que vão ter regras e isso tudo vai ser colocado como algo tão natural que o próprio sujeito, né, os pais já esperam isso e se induz a ter esse comportamento. Nós vivemos em tempos diferentes e os seus filhos vivem no século XXI. Mas o que você pode fazer? Lembre-se de que a adolescente que você vai colher depende da criança que você planta. Se você cria seu filho desde o início, com diálogo, uma parceria na educação, né?
você vive a sua vida e você mostra para ele, por exemplo, isso é muito interessante. Quando a criança olha para você, olha a sua autoridade, mas vê que você está crescendo, está evoluindo, você respeita ele, você não trata ele com medos demais, né? Desacreditado, você encontra na adolescência alguém que vai dialogar com você. Se você cria na base da carteirada, quando ele era pequenininho, ele te obedecia, mas você vai permitindo que a relação fique superficial, pouco profunda, muito baseada em comandos, ou numa alternância de não dar limite, de vez em quando você dá um chilique, dá um castigo forte, você está preparando a sua difícil relação com o futuro aborrecente. Não precisa ser assim. Isso não é natural. Pode ser sim bem diferente.